E você já está de mala pronta para viajar neste Natal e Réveillon? Nesse período do ano, a movimentação no terminal rodoviário se intensifica. O Rodrigo Juliano, que é o diretor da Empresa Municipal de Urbanismo, a EMURB, responsável pela administração do terminal rodoviário, conversa agora com o Panorama TVC para dar algumas orientações aos passageiros. Olá, Rodrigo, como é que está a expectativa aí em relação à movimentação neste final de ano no terminal? Olá, boa tarde a todos. A expectativa é de um movimento bem maior do que nos anos anteriores, né? De 2021 e 2020, próximo já de um movimento de 2019. Nós estamos falando aí que nós tínhamos uma média de passageiros nessa época do ano, ou seja, dezembro e janeiro, da ordem de 60 mil, e hoje nós estamos próximo, até novembro, de 47 mil. E para esse dezembro e janeiro, nossa expectativa é chegar nesse volume de pessoas, né? Que é próximo ao do ano passado, e já a gente tem uma expectativa um pouquinho maior, aí de 5% a mais, que é o que nós temos percebido nesses 10 primeiros dias do ano já. Esses 10 primeiros dias, nós já temos um aumento até interessante, porque nos outros anos, nos 10 primeiros dias, nós tínhamos 12, 14 mil pessoas, esse ano nós já chegamos a 16 mil pessoas. Então, a ideia é que o pessoal procure mais essa forma de transporte para uso aí para este final de ano, e também demonstrando uma retomada pós-pandemia mais interessante desse veículo, e também que as pessoas estão mais confiantes em fazer visitas aí, mesmo apesar dessas vestígios, né, de aumento da pandemia novamente. Sim, o Rodrigo, são mais pessoas indo viajar ou chegando de Rio Preto? Faz diferença isso para vocês? Olha, nós temos esse fluxo tanto de embarques quanto desembarques, né? Essa movimentação é somente embarque, tá? O desembarque, ele acontece próximo da mesma ordem. Então, nós temos um fluxo de pessoas no complexo muito grande nesse período, né? E essa forma que eu acabei de te passar, ela quase dobra esse número, né? Porque os desembarques também acontecem. Mas o que acontece é que nós temos mais embarque do que desembarques nessas épocas. Tá. Rodrigo, você falou desse vestígio de pandemia, né? A gente está vivendo uma nova onda que, apesar de ser alta, os casos estão mais leves por causa da vacinação. Qual que é o protocolo de proteção no terminal e também dentro dos ônibus? Para essa época, já tem algumas semanas que é obrigatório o uso de máscara, tanto dentro dos carros quanto no próprio terminal. As pessoas não têm respeitado muito, a gente tem visto que todo mundo chega dentro do terminal, a gente tem que ficar cobrando o uso de máscara, alguns para embarcar vão buscar nas imediações as máscaras, mas é uma obrigatoriedade, só para que todos tenham como respeito e responsabilidade levar a sua máscara ao momento do embarque e o uso dos ônibus de transporte rodoviário e suburbano. Tá joia. A região ali da rodoviária tem alguns problemas em relação à segurança, né? Existe algum reforço de policiamento ou da guarda nesse período de fim de ano? Sim, essa época nós dobramos o nível de segurança, né, no caso. Ou seja, nós trabalhamos, teoricamente, com 5 pessoas dentro daquele complexo de segurança e mais 2 controladores de acesso. Essa época a gente aumenta para 8 e 4. Então, ou seja, há um aumento de segurança no local e também há uma rotina da própria guarda e da polícia militar em passar com rondas a nível de horas dentro do terminal e permanência por alguns minutos. Ou seja, quem embarcar tem uma sensação de segurança muito importante. Dentro do complexo, fora do complexo, nas mediações, também é feita essa checagem da própria militar com a guarda. Tá, joia. Você frisou, então, a recomendação do uso da máscara obrigatório dentro dos ônibus e recomendado ali no terminal. Quais as recomendações, além da máscara, né? Quais as recomendações gerais que precisam ser observadas sempre para quem faz o uso ali do terminal rodoviário? Importante frisar que o espaço está em obras, né? E durante os próximos dias tem a previsão de liberação da Rua Pedro Amaral. Então, o fluxo aí de uso e chegada no terminal já vai melhorar bastante, né? Porque hoje tem algumas rotas alternativas
já identificadas que vocês têm conhecimento. O importante é que as pessoas, por essa razão e também por uma perspectiva de organização do espaço e também se organizar para o embarque, chegar com, no mínimo, 1 hora de antecedência, trazer documento pessoal, a passagem impressa ou digital, para que as pessoas não tenham problemas de ordem de imediata na hora do embarque, né? Munidos da máscara, cuidar das bagagens de mão, porque é um local que tem um fluxo de pessoas bastante grande. Nós embarcamos com essa média aproximadamente 350 pessoas por hora no rodoviário, fora um fluxo de 20 mil pessoas por dia no suburbano. E então a ideia é manter as bagagens próximas. Quem for embarcar com crianças, ter a documentação com foto, e quem for acompanhante, levar a documentação que comprove a paternidade ou a responsabilidade pelo menor na hora do embarque também. Isso é super importante para que haja sempre o embarque de uma forma bem tranquila e positiva. Essa era a minha próxima pergunta. Então, quem for embarcar com menor de 18 anos tem que levar a documentação desse menor, né? Perfeito. Tem que ter a documentação toda pessoal e autorização de embarque caso não esteja com a pessoa, mas ela não viaja sozinha, ela sempre viaja acompanhada de um adulto. Ah, joia. Você falou também, Rodrigo, que o terminal está em obras e é previsto que seja liberada ali a Rua Pedro Amaral, mas eu acredito que as obras ainda não terminaram. Nesse sentido, qual que é a recomendação para quem vai frequentar o terminal que ainda está ali em obras? É importante sempre chegar com antecedência, né? Hoje, se você analisar por conta da reforma, nós temos os embarques rodoviários na pista central do antigo terminal urbano e nas laterais as embarques de suburbano. Esse movimento de final de ano, ele torna o local, por hora, um pouco mais movimentado do que o normal, né? Então é importante que as pessoas procurem as suas plataformas de embarque. Elas estão todas identificadas. A área central são 10 plataformas. As áreas laterais no embarque suburbano são 18 plataformas e todas têm identificação. As passagens contêm os locais de embarque rodoviário e o suburbano, as pessoas têm o letreiro onde as cidades de acesso estão escritas no local. Então, é importante que a pessoa chegue. Hoje nós temos bastante informação, tem uma faixa central que especifica isso que eu estou falando, tem outras 2 faixas de orientações, e o importante é que as pessoas que vão fazer uso do embarque rodoviário procurem se despedir fora das plataformas, que elas possam no saguão ali já fazer uma despedida, descer praticamente as pessoas que vão embarcar para o local de embarque. Por quê? Por conta dessa aglomeração que está sendo feita para que a gente possa ter uma tranquilidade nessa área de reforma e a gente possa ter todo um conforto para que todos embarquem com segurança. E já que a gente está falando então dessas reformas, Rodrigo, o que deve mudar no terminal aí após essas reformas? Quais são as expectativas? O terminal praticamente ele tem uma nova roupagem totalmente diferente do antigo, né? Ele vai contar com uma área somente para o rodoviário, onde antigamente existiam as 14 plataformas de embarque. E essa área ela vai ser reduzida para 13, porém só os rodoviários. Nessa área está sendo inclusa as salas VIPs de permanência, onde as empresas que embarcam vão ter a disponibilidade de obter essa sala e disponibilizar para aqueles que vão fazer uso dos destinos que nós temos com maior frequência. Exemplo, São Paulo, Litoral Paulista, interior de São Paulo, as grandes capitais como Goiânia, Mato Grosso, enfim. Nós somos uma rota de 29 empresas de ônibus, né? Então, o que isso favorece? Que as pessoas tenham um local de embarque muito maior e muito mais adequado. E a nova forma da rodoviária vai permitir isso. Por quê? A área de baixo ela vai ser liberada com 30 minutos pelas catracas. Quem tiver o bilhete de passagem eletrônico, ele vai passar na catraca e vai ter acesso com 15 minutos. Quem tiver o acesso da sala VIP, vai liberar da mesma forma pelo QR Code da passagem também. Porém, a parte de cima, ela recebe
uma reforma bem ampla e bem bacana, que vai transformar como se fosse uma área de alimentação com um saguão de espera de aeroporto e shopping. Então, isso vai favorecer muito. E nós vamos ter um estacionamento, onde hoje é embarcado o ônibus rodoviário, a pista central, ela se transforma num estacionamento de 50 vagas específicas para quem for fazer uso de viagens, pode deixar o carro para fazer uma viagem e retornar, enfim. E o suburbano, ele vai ficar sem ligação a essa área também. Ou seja, as pessoas vão ter um lugar mais adequado para a espera, com uma qualidade melhor na espera, ou seja, vão ter bancos específicos, área de alimentação, as lanchonetes, o comércio, vai ter a interligação entre os dois terminais, né, que ela já existia, vai existir um banheiro específico para o público e um outro banheiro específico para aquele que quiser tomar um banho e fazer uso de forma diferenciada, né, teoricamente. Nós vamos ter uma área onde vai ter venda de passagem específica da EMURB, uma sala de passagem que a pessoa vai poder passagem comprar 24 horas de forma eletrônica. Enfim, é uma nova roupagem, é uma nova forma com um ambiente totalmente revitalizado e preparado para que as pessoas possam ter mais segurança e mais qualidade na hora de usar os embarques rodoviários e suburbanos. Bacana. Rodrigo, fez 2 anos agora em novembro, que foi inaugurado o novo terminal urbano, né? Meses após essa inauguração, foram implementadas as medidas de segurança devido à pandemia. Já é possível avaliar esse cenário que se formou após a separação dos terminais? Como é que, municipal, rodoviário, como é que está essa situação hoje? Olha, eu julgo como uma ideia muito importante esses terminais estarem próximos, né, para o sistema de transporte da cidade. Por quê? Você percebe que a rodoviária, com essa ampla reforma, ela vai se transformar num local onde as pessoas vão ter muita segurança. Ela está do lado de um terminal de ônibus suburbano para aquelas pessoas que vêm da região e dependem de um transporte para ir para uma capital, não precisa trazer o veículo até Rio Preto ou vir com um veículo e depois a pessoa voltar. E você já está no local de embarque. E o próprio urbano tem a mesma característica. Se você vai fazer um embarque, você pode pegar um ônibus urbano, trazer a tua estrutura para dentro desse complexo e você vai ter ali as interligações que vão fazer com que você tenha uma facilidade muito grande na hora de fazer essa mobilidade de viagem e desembarque e embarque. Joia. Muito obrigado, Rodrigo. Eu conversei, então, aqui com o diretor da EMURB, o Rodrigo Juliano, que reforçou a necessidade do uso de máscara no terminal, do uso de máscara nos ônibus, a documentação, chegar antes do seu embarque, então, para garantir uma viagem tranquila durante as suas festas aí de fim de ano.